já de volta ao vivo e em cores. Obrigado por estar conosco. Não queremos perder muito tempo, não. Vamos direto fazer ele trabalhar, viu, gente? Porque nos bastidores, aqui no intervalo, a gente estava conversando, tirando dúvida. Bom demais aproveitar. Esse menino sabe demais, gente, aqui, ó. Agora tem outra tela aqui. Eu tô vendo abacate, eu tô vendo azeitona. De novo peixe. O que é isso aqui? Nós já vimos carboidrato, nós já vimos proteína. Proteína agora são as fontes de gorduras boas, certo? Então, como o próprio Frei viu ali, né, o azeite de oliva, que eu acho uma fonte ótima de gordura, né, monoinsaturada, protege as nossas artérias, né, previne infarto, previne uma série de doenças. Entendi. Né? Então, é um alimento que deve estar inserido, independente, claro, alguns casos específicos, algumas, né, enfim, mas no geral, deve estar presente na nossa alimentação. O abacate, que é uma ótima fonte também de gorduras boas, né, monoinsaturada também. Como é que eu tenho que preparar? Comer assim? Porque, olha, eu vou confessar, todo dia de manhã eu como uma pratada de abacate. Mas com açúcar, por nada, Frei? Um pouquinho de limão. Limão. Açúcar não? Não, açúcar não. Ótimo, perfeito. Tá bom? Só claro, Frei, tem que cuidar a quantidade. Tem que ver mais ou menos o quê? Um quarto de um abacate, metade de um abacate? Metade de um abacate. Não, o tamanho do Frei assim tá dentro, tá? É uma ótima... Inteiro. Frei, quando eu era pequeno, tá, eu comia com açúcar, né? A gente não deve comer com açúcar. Adianta, né? Um tá cortando o outro, né? Exatamente, e tá ingerindo açúcar, né? Eu particularmente, e até recomendo bastante com meus pacientes, dependendo, né? Tem paciente que gosta de comer ele puro, né? Ou com limãozinho, puro mesmo, a pessoa gosta, se adapta bem ao paladar. Eu gosto muito de colocar ele com um pouquinho de mel. Mas pouca coisa só para dar um gostinho em limão. Dá um gostinho legal, né? Tá. E tem muita coisa legal que dá para fazer com abacate. Patê com franguinho ou com atum. Para usar tipo num recheio assim de algum omelete, né? Enfim, tem muita coisa legal que dá para fazer com abacate. Até mousse. A gente faz mousse de abacate com cacau, né? Bate o abacate só com cacau. Então a gente não pode assim, não pode se preocupar que é muito gorduroso, mas é uma gordura boa. Calórico. Tem muita gente que tem medo do abacate porque ele é calórico. Não, realmente ele é calórico. Mas só já que a gente entrou nessa questão da caloria, uma latinha de refrigerante, certo? Ela tem 148 calorias. É pouca caloria. Ela não é calórica. Mas... E você toma uma latinha de refrigerante, né? Num piscar de olhos. Porém, açúcar... Só que numa latinha de refrigerante você tem 40, quase 40, não vou dizer 40 porque tem 37 gramas de açúcar. Nossa. Certo? 37 gramas de açúcar, vamos botar 40 gramas de açúcar, dá 150 vezes quase a tua necessidade de açúcar diária, do dia todo. Uma garrafinha só. Uma garrafinha, Frei. De Coca-Cola, de qualquer coisa lá, né? Exatamente. Né? E como a gente está falando de emagrecimento sustentável, é um ponto. Não olhe caloria da sua dieta. O que é emagrecimento sustentável? Tem muita gente perguntando aqui, o que é o nutricionista faz sustentável? É aquele que é a substância que vai, opa, comi, estou satisfeito, me sustentou? Não. Ou é aquilo que, né? Frei, o que a gente vê mais hoje nas dietas, que as pessoas fazem por conta, essas dietas, né, que o Frei citou até no início do programa, milagrosas. O famoso efeito sanfona. A pessoa perde e ganha. Aquilo ali vai criando uma bagunça, vai fazendo uma bagunça no organismo da pessoa que é complicado, às vezes, até depois para reverter. A gente passa mais dificuldade. Então, o emagrecimento sustentável ele nada mais é do que você mudar o seu estilo de vida, né, que daí inclui você sair do sedentarismo, mudar o seu estilo de vida no geral, dar mais atenção ao lazer, se preocupar menos, se desestressar, sabe? Entendi. Que hoje é difícil, né, Frei? A gente vive numa sociedade com muita ansiedade. Tá cobrança, ansiedade para todo lado. Nós poderíamos hoje pegar a ansiedade e a partir da ansiedade muita insegurança. Hoje... O Brasil, a gente está vivendo um clima de insegurança. Exatamente. Isso gera para quem vai trabalhar. Será que eu vou chegar lá e o meu emprego está lá? Será que eu vou voltar empregado? Será que eu vou conseguir? Tudo você gera a crise política, a crise econômica. Meu Deus. Então a pessoa fica e vai descontar muitas vezes a comida. O Frei chegou num ponto que depois a gente até pode desmembrar um pouquinho mais essa conversa, mas a ansiedade, Frei, é uma das coisas que a gente mais observa no paciente que vem com um caso de obesidade ou sobrepeso, tá? As pessoas comem mais por emoção do que por necessidade. Por necessidade, exatamente. Né? Então, controlar a ansiedade é o primeiro ponto. E a gente controla a ansiedade também com a alimentação, Frei, porque vira uma bolinha de neve. Quando tu tá ansioso, tu vai comer mais.
Aí, geralmente, você come mais e alimentos com pouco valor nutricional. E isso vai desencadeando um princípio bioquímico ainda que aumenta mais essa ansiedade ainda. Né? Então, a respeito do emagrecimento sustentável, ele nada mais é do que você mudar o seu estilo de vida e manter. Achar uma alimentação em que você se adapte bem, que você goste, comer com prazer, fazer dieta. Né? Eu até nem gosto muito de usar esse termo, Frei, fazer dieta. Eu até chamo para meus pacientes de plano alimentar. Claro que existe dieta que é aquela coisa específica, restrita ali, né? Mas no geral... Impacto no primeiro momento. Exato, né? É você mudar a sua alimentação, melhorar a sua alimentação e isso com um longo período, né? Uma boa alimentação, você vai ter um bom emagrecimento e vai conseguir manter aquilo ali. Eu vi o peixe de novo aqui, o que é isso aqui? Porque o peixe é uma boa fonte de gordura também, Frei. É uma boa fonte de proteína e ele também traz gorduras boas, né? Geralmente grelhado, ensopado, não tem... Grelhadinho, ensopadinho, claro, usado com o próprio óleo do peixe, você pode fazer um ensopadinho, né? Assado, ótimo, né? O caldo, aquele famoso pirão do peixe... Legal, usa mandioca, né? Vai estar usando a mandioca, a farinha de mandioca também. Só, claro, tem que cuidar a quantidade, né? Mas a farinha de mandioca propriamente é uma boa fonte de fibra, né? Pode estar fazendo o caldo. E o que isso aqui são? E essas aqui são as famílias das oleaginosas que a gente chama. Oleaginosas. Pistache, as mais famosas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas. Houve uma propaganda, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Houve uma propaganda enorme, meu Deus, chegou lá da Ásia, da China, sei lá, as famosas, era vermelhinha, Goodberry, isso aí era milagroso, nossa, comprei, então foi uma febre, né? Frei Rinaldo, o Goji Berry ele é uma boa fonte de antioxidantes, ele é uma frutinha que realmente se destaca no valor nutricional dela. Agora, dizer que ela emagrece diretamente, eu estaria fazendo um apelo aqui, sendo um pouco apelativo. Ela emagrece talvez indiretamente, porque se tu faz uma alimentação equilibrada, e vamos supor que tu coloque o Goji Berry num plano alimentar, vai ser uma boa fonte de antioxidantes, vai te proporcionar saciedade, sabendo que ela tem bastante fibra, e consequentemente te auxilia, né? Mas assim, até uma dica, Frei, para o pessoal que está nos assistindo. Por favor. A gente muitas vezes pensa que para ter uma alimentação saudável a gente tem que gastar muito dinheiro. E muito pelo contrário. O mais simples é o melhor. Retorno à horta, né? Então, se você não tem condição de comprar Goji Berry, que é caro, você tem outras fontes de frutas, por exemplo, um morango, um kiwi, maracujá, dependendo de onde for a sua região, dependendo o que tem mais acesso. Mas uma laranja lá do seu pé, uma bergamota, vai também trazer uma fonte de antioxidante, de vitaminas, de minerais, enfim. Agora, Henrique, a gente vê que é costume, a gente vai num restaurante, a primeira coisa, acha o lugar, o garçom vai lá, aí antes de fazer o prato, o que vão beber, né? Primeira coisa que bebida, a pessoa diz, refrigerante, uma coca, e vai, né? E vai um suco de laranja, uma limonada. Então, o tomar antes da refeição, durante a refeição, isso também prejudica, em um certo sentido, o nosso metabolismo, o processo de digestão, como é que é? Frei, assim, uma orientação. Isso, a sugestão que a gente dá, primeiro, cuidar muito com o tipo do suco, tá? E eu vou falar aqui porque eu acho muito importante, suco de laranja não recomendo. Nas refeições? Não, em horário nenhum, a não ser que você seja um atleta... Mas chupar laranja? Aí diferente, sim, tem um bagaço, a fibra, exatamente. Quando você faz um suco de laranja, você retira praticamente só o açúcar da laranja. O que é de melhor, que é o bagaço, a fibra, que é onde vai estar concentrada a maior parte de nutrientes, vai para o lixo. Né? E você está ingerindo uma alta dose de frutose. E frutose já é comprovado que causa esteatose hepática, por exemplo. Né? Porque ela é metabolizada no fígado. Então, muito cuidado com o suco de laranja. Os sucos recomendados, suco de limão, um suquinho de abacaxi, claro que sem açúcar, um suco de maracujá, um suco de morango, que vão ser frutas com índice glicêmico mais baixo. A gente sempre recomenda, Frei, por exemplo, um suco de limão, uma meia hora antes da refeição é interessante. Durante e logo em seguida, a gente não recomenda, tá? Evitar. Se puder, evita, né? Se puder, evita. Somente em casa, quando vai almoçar, vai jantar, e aí todo mundo na mesa, tem criança pequena, já coloca lá 1 litro de refrigerante. Isso. Claro que a criança é doce, ela gosta daquilo, ela vai ficar só naquilo e vai perder o resto. Então, cuidado, né? Cuidado, assim, com essas escolhas, essa prática. Aqui, olha só, né? Frei, aqui só um exemplo, né? E só um exemplo para a gente, que eu gosto muito também, falo muito isso para os meus pacientes, uma maneira da gente reduzir o sódio, né, da nossa dieta, porque o sódio também em excesso é prejudicial. Que é o sal, ele está falando do sal. Exato, o sal.
Né? Até depois a gente pode falar um pouquinho também dos tipos de sal ali, né? Sal do Himalaia, você acha que eu não ia sal perguntar? integral. Porque tem muita gente também que tem medo do sal. Entendi. O sal, gente, é com moderação, a gente não precisa retirar totalmente da nossa alimentação, porque ele é uma boa fonte de minerais também. Mas para quem é hipertenso, cuidado. Todo cuidado, inclusive com o sal rosa, tá? Inclusive com o sal rosa, porque muita gente acha que o sal rosa é mais saudável e tal. Eu uso sal rosa, Himalaia, gostoso, etc. Mas também tem. Em excesso tem. Tem sódio da mesma maneira. Então, uma prática muito legal, muito interessante, é a gente usar temperos naturais. E, gente, uma comida boa é uma comida temperada. Se às vezes você não gosta de determinado alimento, é porque você não está fazendo ela com os temperos ideais ali, né? Então você tem que fazer uma comida bem temperada. Açafrão, curry, pimenta, orégano, cominho. Todos esses temperos naturais, Frei, eles têm uma capacidade, primeiro, antioxidante também, eles protegem as nossas células, né? E principalmente eles ajudam muito a eliminar toxinas, porque Entendi. constantemente a gente está inalando. Agora os temperos que a gente colhe da horta ou aqueles que a gente compra em saquinho? Você pode comprar em saquinho, desidratado, não tem problema algum. Entendi. Agora, se você tiver uma horta em casa, nossa, né, é o que a gente até recomenda, né? Ter uma hortinha até para lá cultivar, até um exercício também para desestressar, né? Exato. Tem mais tela? Tem mais tela? Opa! Escala de Bristol. O que é isso? Essa escala, Frei, até eu procurei trazer, porque é algo que a gente trabalha muito também, tá? A escala de Bristol, ela é uma escala que a gente utiliza para avaliar como que está o intestino da pessoa. Entendi. Certo? E isso é um ponto também muito importante, porque muita gente não sabe como que é o as hábito. fezes. Isso, exatamente, as fezes. E as fezes, ela diz muito da nossa alimentação. Entendi. Certo? Olha que interessante. Isso, então essa é uma escala que a gente utiliza, porque no consultório a gente às vezes pergunta como é que está o teu hábito intestinal. E a pessoa, não, tá bom. Mas tá bom de que forma, né? Tem muita gente que às vezes que acha que a tipo 1 é normal. Eu sempre fiz assim, então é normal. Mas, gente, para falar o português, claro, são os tipos de fezes. Isso. Que o tipo de fezes que a gente vai evacuar, etc., retrata, né, algumas deficiências. É isso que a gente está querendo explicar. Então, só para exemplificar aqui, Frei, e colocar, a tipo 1 geralmente, tá, que é as fezes cápricas que a gente diz, que é as fezes em bolotinhas, elas geralmente estão relacionadas à falta de fibras na alimentação, falta de líquidos, né? Muita gente não toma a quantidade de água necessária, né? E também muito relacionada a alguma alergia alimentar que hoje está muito comum. Entendi. Tá? Vai identificando aí, gente, vai identificando. Exatamente. Essa forma aqui já, o tipo 2, que é a forma de salsicha, mas com alguns segmentos, também a mesma coisa da tipo 1. Geralmente, falta de fibra, falta de água, porque ela ainda... ressecada. Exatamente, né? E geralmente dura, né? Machuca, Entendi. as pessoas relatam muito isso, né? E também alguma alergia alimentar. As tipo 3 e tipo 4, vamos falando que as que não deveriam ser o normal, tá? A tipo 5 também, que já é pedaços moles, geralmente está mais relacionada a algum tipo de alergia alimentar, tá? Entendi. A tipo 6 também, ou geralmente às vezes algum vírus, daí alguma infecção, H. pylori, por aí vai. Isso, daí já são casos assim mais graves, assim. As ideais seriam tipo 3 e tipo 4, Entendi. certo? Que é uma característica que a tua alimentação ela está adequada, ela está... Ou seja, o teu intestino está trabalhando legal porque está recebendo material que foi bem processado. Hoje é algo, Frei, que a gente poderia pegar hoje 1h30 do seu programa para falar só sobre intestino. Hoje a nutrição, a ciência da nutrição, ela está evoluindo muito e o intestino é algo que a gente sempre procura trabalhar em primeiro plano. Porque a partir do intestino é que vai ocorrer as absorções de vitaminas, de minerais. Claro. Então, se você não tem um intestino bem adaptado, bem, né, colonizado pelas boas bactérias, você não vai ter uma boa absorção. E, Frei, muito importante, tá? A maioria dos alimentos industrializados, primeiro, por ele ser processado e ultraprocessado, muitos alimentos eles perdem as boas bactérias que teoricamente iriam fazer parte do nosso intestino. Tem as bactérias do mal e tem as boas, Exatamente. Né? Então, você não fazer... E esses alimentos industrializados, eles acabam matando as bactérias boas e alimentando ainda mais as bactérias ruins, que a gente chama de gram-negativas, né? Exato. E, por consequência, vários hoje estudos demonstrando complicações, né, clínicas síndrome do intestino irritável, por aí vai. Exatamente. Gente, o tema está muito bom, o papo está gostoso, enfim, mas eu tenho que chamar um intervalo rapidinho, temos um pouquinho mais com ele, vou aproveitar. E é claro, o nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você, pedindo a sua saúde física e espiritual. A gente volta já só para você.